Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Eu vou esperar mais um pouquinho pra entrar mais gente na live. E aí a gente vai começar a falar sobre manutenção, tá? A remoção química e a remoção mecânica. Tô super ansiosa, hoje é a minha primeira live sobre isso, tá? Pra você que não sabe, eu vou lançar um curso de extensão de cílios. Então, vou estar fazendo essas lives pra, no dia do lançamento, vocês ficarem bem curiosos e ficarem bem alertas sobre o que vem aí, tá bom? Ai. Vamos esperar mais um pouquinho. E daí eu já começo. Gente, vocês vão ter que me ajudar, tá? Pelo amor de Deus. Divão do sempre, né? Eu acho que eu vou começar, porque assim, tô nervosa e tal. E daí, conforme a galera for entrando, eu vou falando sobre novamente, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, o assunto vai ser manutenção, remoção química e remoção mecânica, tá bom? Então, eu me chamo Kalinka Carvalho, tá? Tenho 19 anos, sou especialista na área de extensão de cílios e hoje eu vou fazer você aprender do zero ao avançado e aprender e começar a faturar 5K mensais da sua casa, tá bom? Então, como que funciona a remoção dos cílios na manutenção e o que é manutenção, tá? Quando a pessoa é iniciante, geralmente a gente não sabe falar manutenção e a pessoa fala assim, tá, o que é manutenção? Claro que pra quem já faz cílios, tem uma facilidade maior de saber o que é, mas não sabe como funciona, não tem ideia de como faz, de como é, e tá tudo bem, tá? Eu vim aqui pra te explicar como que é isso, e como é feito, e o porquê é feito disso, tá bom? A manutenção, ela tem dois tipos de remoção, a remoção química e a remoção mecânica. Na manutenção tradicional, como eu faço? Eu faço uma aplicação e duas manutenções. Após essas duas manutenções, eu removo toda a extensão e faço uma nova aplicação. Ah, Kalinka, por que você faz isso? Primeiro, a saúde do cílio da cliente, que é uma coisa que a gente tem que prezar muito por isso. E segundo, pelo fato da duração. Quando você coloca manutenção em cima de manutenção, acaba que você não consegue ter um cuidado maior dos cílios e acaba não tirando os cílios que já estão velhos. Porque por mais que eles não cresceram, às vezes os cílios já estão velhos e acaba não durando tanto. Por isso que geralmente tem aquela reclamação, ah, Kalinka, mas meu cílio não durou. Aí quando já vejo, já é a quarta, quinta manutenção que você está fazendo na cliente, sem ela... sem a retirada dos cílios completo, tá bom? Na manutenção normal que nós fazemos dos 20 dias, antes dessa remoção total, ela é feita a remoção mecânica. Por quê? A remoção mecânica, ela é tirada você segura na pontinha do fio natural e na pontinha do fio da extensão, que é o artificial, né? E você vai descascar o fio. Assim, você faz uma remoção mecânica. Ela é bem fácil, não tem segredo. Claro que tem alguns fios que eles são mais resistentes por conta da cola. Às vezes tem um pouquinho mais de excesso, às vezes aquele fio é um fio novo, só que ele cresceu mais rápido. Então a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Com isso, a gente pode acabar quebrando o fio da nossa cliente, tá? Se o fio já é um pouco mais frágil, ou se o cílio da cliente é pequeno, então tudo isso a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Quando a gente for fazer a remoção mecânica durante a manutenção, tem dois jeitos de tirar. Essa que eu acabei de explicar, você pega o fiozinho da cliente na ponta do fio natural e na ponta do fio da extensão, o fio artificial, e você vai descascar. A outra maneira é que quando nós colamos o fio, a gente coloca quase rente à raiz, não chega a ser colado na pele ou, enfim, super ali, sabe? A gente geralmente deixa em torno de 1 milímetro, 1,5 milímetros, pra não causar nenhum desconforto na cliente, não ter problemas de alergia, tá?
Então, quando nós colamos aqui, o cílio da nossa cliente, ele tem de crescer. Então, automaticamente, o fio da extensão, ele vai subir junto com o crescimento do fio. Quando o fio cresce, ele geralmente vai ficar um espaço muito bacana ali. Então, você vai pegar bem rentezinho a raiz do fio natural, onde já está crescido. E durante esse crescimento do fio, automaticamente, a pontinha do fio da extensão, ela vai subir. Quando essa pontinha da extensão sobe, você vai pegar a pontinha da extensão, como se fosse descascar igual no primeiro. Pega a base do fio natural e você vai puxar descascando de cima para baixo. Desse jeito, não tem perigo de descascar o fio da sua cliente e nem de quebrar. Claro, tem alguns casos que acaba acontecendo sim de quebrar, mas a gente tem que evitar ao máximo. Por que evitar ao máximo? Quando nós colocamos muita pressão na pinça e a pinça é muito afiada, acaba que você é como se você fosse cortar o fio da sua cliente. Então, ele vai ficar pequenininho. Quando você for querer acoplar o fio novamente, já não vai dar certo. O fio vai cair, o fio vai ceder, tudo isso pode acontecer, sabe? O fio não vai colar, porque não tem uma base grande o suficiente para que ele fique no fio, às vezes ele vai ficar tombandinho assim, ou vai cair super rápido, entende? Então, isso a gente tem que cuidar muito, porque é um resultado que pode atrapalhar na duração dos cílios da sua cliente, tá bom? Então, a gente tem que tomar muito cuidado durante a remoção mecânica. Então, como nós fazemos? A gente higieniza o cílio da cliente, faz todo o isolamento com o pad, fita, tal, beleza. Fizemos isso, a gente vai começar ou pelo canto interno ou pelo canto externo, o que você achar mais confortável. Geralmente, eu começo pelo canto interno, que é um cantinho um pouco mais difícil e tal. Ali, geralmente, fica, né, mais grudadinho, às vezes a cliente fica forçando o olho. Então, logo no começo, ela tá mais relaxada. Então, acaba sendo mais fácil pra fazer esse cantinho externo, tá? Interno, perdão. Então, você vai fazer essa remoção. Primeiro, você remove todos os cílios que estiverem grandes. E depois, você vem com a aplicação. Que daí, você vai colocar os fios que caíram e tirar e colocar nos fios que cresceram e você tirou, tá bom? Com muito cuidado, sempre. Agora, geralmente as pessoas perguntam, tipo, mas qual a diferença da remoção química e a remoção mecânica? A remoção mecânica, ela é feita durante esses 20 dias de manutenção. Fez a primeira aplicação, veio os 20 dias. Fizemos a remoção mecânica, colocamos o fio novamente, fica mais 20 dias, volta novamente, né, para manutenção, fazemos mais uma manutenção, remoção mecânica, coloca os fios, fica mais 20 dias. Após esses segundos 20 dias, ela vem novamente, aí ela fica 30, 40 dias, o quanto ela achar melhor. Na maioria das vezes, as clientes já vêm sem cílios, então é feita só uma nova aplicação, ou tirado alguns fiozinhos ali que ficou, tá? Mas as clientes que vêm com 25, 20 dias, tipo, Kalinka, eu não quero esperar cair, porque às vezes tá me incomodando. Então, ela vem, fazemos a remoção química, que é o quê? A remoção química, ela também é super simples, tá? É usada somente para remover os cílios, quando for tirar tudo. Porque o que acontece? Quando nós usamos o removedor, que é a famosa remoção química, se ela entra em contato com algum outro fio, automaticamente esse fio também vai cair. Então, é muito perigoso para nós, lashes, e para as clientes também, pelo fato da duração, tá? Então, no momento em que você colocar o removedor ali, por mais que às vezes você... mas eu higienizei bem ali aquele fio. Tipo, eu quero colocar em um fiozinho só. Higienizei bem e tal. Pode correr o risco de encostar em outros fios. A hora que você for passar a espuminha, ou a hora que você for passar água. Enfim, tudo isso pode acontecer, sabe? Então, a gente tem que cuidar ao máximo para que isso não aconteça. Tá. E mais o quê? Me perdi agora no meu personagem. Que começou a entrar gente, daí eu comecei a ficar um pouco mais nervosa. Tá. Então, essa é a remoção química, tá? Nós isolamos o fio da nossa cliente quando ela vem para remover os cílios, depositamos o nosso removedor, esperamos em torno de uns 5, 10 minutos ali, até agir o produto, pegamos a pinça e vamos pincelando a raiz dos cílios assim, ó. Como se a gente fosse, tipo, tirar mesmo o excesso ali do removedor, enfim, puxando os fios com muito cuidado, sem
puxar os fios, mas puxando os fios só para que eles, tipo, deslizem, porque aquela cola, ela vai amolecer, vai virar num estado ali cremoso, sabe? Não volta pro estado líquido dela, igual ela é, mas volta pro estado cremoso por conta do removedor. Então, a gente tira todo o excesso de fio que ficou ali. Após essa remoção de excesso de fio, é muito importante a gente fazer uma ótima higienização também, quando usamos o removedor químico. Por quê? O removedor químico, como ele dissolve aquela cola, e quando a cola entra em contato com a água, isso faz com que ela cristalize, tá? A cola, quando nós usamos ela, eu vou até pegar uma cola que eu usei aqui agora e vou mostrar pra vocês. Ó, nas minhas aplicações de cílios, eu uso essa florzinha aqui, ó, tá? Eu acho ela melhor, ela acaba segurando a cola mais tempo no período dela líquido, né? Não fica tão grudenta e tal, do que você usar Preda Jade, que você fica ali colocando a cola sempre e tal, sabe? Essa aqui acaba durando mais. Então, o que acontece? Essa cola aqui, ó, eu usei ela agora de manhã. Eu vou pingar um pouquinho de água pra vocês verem a cristalização dela. Ó. Vocês conseguem ver aqui, ó, já criou uma casquinha? Isso aqui, ó, é a cristalização da água, tá? É a cristalização da cola. Então, quando tem a cola e o removedor junto, automaticamente ela vai cristalizar. Vai ficar isso aqui, ó. E pra tirar isso aqui dos cílios da sua cliente depois, é muito pior, tá bom? Então, por isso que a gente fala, tá fazendo a remoção, tirou todos os cílios, depois vem com o microbrush, com muito cuidado pra não entrar no olho da cliente, porque o removedor, se em contato com o olho da cliente, ele vai arder, tá? E não arde pouco. Então, vem com o microbrush, tirando bem o excesso do removedor, tirando todo o removedor. Uma coisa que eu uso também, depois tirei toda a extensão. Tirei todo o excesso que eu consegui com o microbrush. Eu tiro toda a parte de isolamento que eu fiz, que é colocar o padzinho ali pra não ter contato com os cílios de baixo. Venho com o microbrush depois e um demaquilante, que faz com que o removedor saia total. Depois a gente só vem higienizando com o shampoozinho com o pH alcalino pra limpar bem o fio e não deixar nenhum tipo de resíduo de maquiagem, removedor, enfim, o que ficou ali, sabe? Geralmente, quando eu faço a remoção química, eu higienizo em torno de umas 2, 3 vezes, dependendo do olho da cliente, tá? E se ficar, geralmente sempre fica, tá? É muito difícil a gente conseguir tirar 100% do removedor quando nós vamos higienizar, mas tentar tirar o máximo, o que você conseguir. Quando fica esses cristalzinhos da cola e do removedor, a gente vem com a pinça, a gente deixa o fio um pouquinho mais úmido para ele ficar um pouco mais emoliente, o resíduozinho que ficou, e a gente vai, tipo, pinçandinho assim, ó, até eles limparem bem. Depois vem com o microbrush, dá uma esfregadinha como se você fosse esfoliar a raiz do cílio da sua cliente. Não dói, tá? É bem tranquilo, porque você não vai esfregar assim também. É algo muito cuidadoso só pra sair aquelas casquinhas que ficam, porque é como se fosse uma casquinha mesmo. Sabe quando o nosso pele tá descascando, que é só umas lasquinhas? É a mesma coisa que fica em relação ao removedor, tá? Então é bem tranquilo. Fez toda essa higienização, você pode fazer a aplicação dos cílios normal, tá? Muito importante tirar todo o excesso pra não causar nenhum tipo de problemas futuros, de tipo, Kaline, que eu acho que meu cílio não durou por conta que você removeu na remoção química. Isso pode acontecer se você não tirar bem, tá? Então, para evitar esse tipo de problema de intercorrência, a gente higieniza e tira qualquer excesso de removedor e de resíduo que ficou após uma nova aplicação, tá? Uma coisa muito comum que pedem também é qual a diferença entre a remoção mecânica e a remoção química. O porquê das duas, o porquê que existe as duas. Justamente por isso, tá? Pelo fato de que, se você faz a manutenção de 20 em 20 dias, não tem como você usar o removedor químico pra resolver o seu caso ali na hora. Por quê? Porque pode entrar em contato com os outros cílios e acabar não durando tanto. Então, isso a gente evita, tá? Essa é a diferença entre a remoção mecânica. A remoção mecânica é tirado com uma pinçazinha ali na hora e tal.
durante os 20 dias. E a remoção química é justamente para tirar todo o fio, o fio velho, o fio novo que tá ali, que já passou um tempo, e ficar com os cílios limpos para uma nova aplicação, tá bom? Existe alguma remoção que não é boa? Gente, uma coisa muito comum que acontece é as pessoas quiserem remover em casa, as clientes principalmente. Ah, fez ali a extensão, não quero mais, posso remover em casa? Tem cliente que me pede, Kalinka, como que eu removo em casa? Eu falo, gente, não tem como remover em casa. A cola é uma cola muito resistente, então para você remover em casa, você vai criar falha, querendo ou não, arranca o seu fio. Por mais que, Kalinka, mas eu vou passar óleo de coco, vou passar água quente pra amolecer. Gente, não vai amolecer. Talvez alguns fios ali que já estão mais soltos, eles amoleçam, vão ser mais rápidos de tirar e tal, mas isso não significa que eles vão sair total do seu olho, entende? Por isso que eu falo, quando você não quiser qualquer coisa que, tipo, passou do momento, não quero mais, porque tem gente que é assim, ó, eu quero fazer cílios só pra ir num evento. Beleza, passo o evento 2 dias depois, Kalinka, eu quero remover os cílios, não quero, porque eu não gosto de cílios. Tem gente que não gosta de cílios e tá tudo bem. E tem gente que faz cílios só pra evento, só pra viajar pra praia. Nesse fim de ano, eu tive, eu acho que umas 4 clientes. Fala, Kalinka, eu não gosto de cílios, tá? Faz uns cílios extremamente levinho, mas eu quero ir pra praia porque fica sempre pronta, não precisa ficar se arrumando e tal, ainda mais no mar. Não tem como passar rímel porque escorre tudo, né? Então, eu quero fazer a extensão pra ficar bonitinha ali durante os 5 dias. Beleza, faz a extensão. Teve uma cliente minha, tava lindo o cílio dela ainda, tava impecável ainda o cílio dela. Ela falou, Kalinka, não aguento mais, eu não quero isso no meu rosto, porque parece que eu tô com um corpo estranho em mim e tal. Tudo bem, não tem problema, eu falei assim, bem que eu removo. Quando você é profissional, às vezes você tem que dar esse bônus pra cliente de tipo, qualquer coisa que você precisar, você vem, me avisa que nós removemos sem problema nenhum. Eu geralmente não cobro se a cliente é minha, tá? A cliente é minha, Kalinka, eu quero remover. Eu não vou cobrar, não tem por que eu cobrar, porque é algo que já vem embutido. Então, tipo, né, eu vou fazer o quê? Ela usou o meu serviço, ela não quis mais porque por algum motivo que ela às vezes não gostou, às vezes é muito trabalho pra ela cuidar, é muito empenho. Então nós removemos rapidinho com a remoção química, tá? Pelo fato de ter grande quantidade ainda de cílios, tá bom? Então a remoção em casa, ela é totalmente contra, tá? Por quê? A pessoa vai pegar e vai usar um óleo de coco. Geralmente as pessoas usam isso, tá? Óleo de coco e água quente. Gente, se caso entrar em contato com o olho e tal, dar algum problema, a culpa sempre vai ser nossa, nós do Lash Design, né? Por quê? Porque era o nosso trabalho que estava no rosto da cliente. E a cliente não vai falar assim, porque eu fui tentar remover em casa e entrou o produto no meu olho. Ela não vai falar isso. Porque eu tava de cílios? Então, sempre alerte suas clientes. Quer remover? Me avisa, não tem problema, não vou cobrar, sabe? Porque é algo rapidinho ali, não tem, sabe? Então, assim, é super tranquilo, tá? E as clientes erram muito nisso, porque daí ou elas fazem esse tipo de remoção em casa, que é de alguma certa forma um pouco menos pior, e fazem a remoção de querer arrancar os cílios. Como assim arrancar os cílios? Tinha só uns 2, 3 fios. 2, 3 fios, nunca tem só uns 2, 3 fios, tá? E eu peguei e arranquei em casa. Gente do céu, quando falam que arranquei em casa e a cliente retorna pra colocar os cílios novamente, tem 3 fios cada lado do fio natural dela. Por quê? Porque daí ela arrancou. E esse mesmo tipo de cliente é o tipo de cliente que fala assim, Kalinka, eu quero uns cílios bem cheios. Como que você vai entregar um resultado super bonito, um resultado cheio, pra uma cliente que, tipo, acabou de arrancar os cílios, gerou falhas ali, falhas grandes, né, que precisam de tempo pra se recuperar. Então você fala, fulano, não tem como a gente colocar um cílio volumoso ou um cílio mais pesado, porque o teu fio não vai aguentar, porque você arrancou, não tem o que fazer. E tem clientes que super entendem e falam, Kalinka, faz o que dá, tá tudo bem se você não conseguir deixar muito cheio, mas eu não posso ficar sem cílios, porque tem gente que não fica sem cílios, tá? E é uma coisa muito comum delas arrancarem os cílios por conta da ansiedade, estresse,
família, periquito, papagaio, faculdade, trabalho, sabe? Tudo isso envolve. As pessoas acham, as clientes principalmente, acham que isso não influencia, mas influencia muito nos cílios. Se a pessoa é fumante, se a pessoa tem problema com tireoide, se a pessoa é muito estressada, se a pessoa é muito ansiosa, tudo isso de alguma forma ele retorna para os cílios. Por quê? Você fumar, né, faz com que não dure tanto, pode queimar as pontinhas dos cílios. Já aconteceu muito de eu ter que fazer uma remoção química ali no olho da minha cliente pelo fato dos cílios dela estarem sapecados. Não, mas eu não usei fogo. Quando elas vêm pra manutenção e eu vejo que os cílios estão, tipo, sapecadinhos assim, porque o fio, ele é um fio de plástico. Ele é um fio, como é que fala? Um fio artificial. Então, quando entra em contato com o fogo, é como se fosse um copo de plástico, ele encolhe. E nós que trabalhamos nessa área, a gente consegue ver. Aí você pergunta, você mexeu com fogo? Não mexi com fogo, não fiz nada. Você é fumante? Ah, sim, eu fumo. Você fuma cigarro? Sim, eu fumo cigarro. Aí você para pra pensar e fala assim, agora faz sentido porque do cílio da cliente tá sapecadinho. Fala, olha, não tem como fazer essa remoção, não tem como fazer essa manutenção e tal. A gente precisa remover porque todos os fios estão queimados praticamente. E não tem como pentear, porque ele trava, pelo fato dele estar queimado. Então, ele vai enrugar assim, né? Então, isso é um erro muito comum também, que acontece nas clientes com a manutenção. Uma coisa que eu sempre digo para as clientes é que o resultado dos cílios, ele é 50% da profissional e 50% da cliente. Por quê? Nós, como profissionais, nós vamos cuidar ao máximo tudo para que esse cílio dure. Usar o shampoozinho certo, com o pH certo, fazer a limpeza certa, acoplar certo, fazer ali a pressão que precisa, sabe? Colocar de uma forma com que o cílio dure mais, acoplar por cima ou por baixo. Tudo isso influencia na duração do cílio, sabe? Usar uma cola com a umidade que precisa, às vezes ligar o ar porque a umidade está muito alta e precisa baixar um pouco a umidade, ligar o umidificador porque a umidade está muito baixa, então pode causar uma falsa colagem. Tudo isso influencia. Então, esse é os nossos 50%. Agora, os 50% da cliente é o quê? O cuidado home care. Que tem muita gente que não tem. Ai, Karinka, porque eu não higienizo meus cílios porque eu quero que dure mais. Gente, da onde que não higienizar os cílios vai durar mais? Não tem cabimento isso. Por que não vai durar mais? Quando nós acoplamos o fio, a gente acopla o fio bem rentezinho à raiz. Não chega a encostar, tá? Não chega a encostar na pele, não chega a encostar ali na raiz dos cílios, não chega a encostar. É algo muito sutil ali, é em torno de 1 milímetro, 1,5 milímetros que a gente coloca o fio, tá? Então, nessa partezinha que sobra, nesse 1 milímetrozinho ali que sobra de espaço, as clientes precisam e devem higienizar, tá? Por que devem higienizar? Se fica qualquer resíduo de protetor solar, maquiagem, delineado, sombra, sei lá, resíduo até tipo de creme, tudo isso vai fazer com que o fio solte, entende? Então, não é a higienização que vai fazer o teu fio cair. O que vai fazer o teu fio cair vai ser esse acúmulo de produto que você passa durante o dia. Fora a oleosidade do nosso olho. A gente dorme e, gente, é impossível alguém que dorme não tem ramelo no olho de manhã cedo. Então, você precisa higienizar. Ah, mas eu só passo uma água assim, só pra tirar. Gente, não existe. Vai criar e pode criar problemas como blefarite. A blefarite, vou explicar algo bem supérfluo pra vocês, tá? É como se fosse uma caspa do nosso cabelo nos cílios, tá? Isso pode gerar comidões, que podem afetar muito nos cílios. Podem afetar a não crescer, a criar falhas, tipo falhas maiores, a parar de crescer os fios, literalmente, tipo, parar o crescimento do fio. Então isso é muito perigoso. E as pessoas não entendem. As clientes falam assim, não, eu não vou higienizar porque vai durar mais. Gente, não existe. Então é algo muito importante, avisar para as clientes, olha, você precisa higienizar assim, assim, assado, para ter uma retenção boa, para durar mais, tá?
isso é algo que as clientes também acabam não fazendo. Por isso que a gente fala, quando acontece da gente aplicar aplicar a extensão na nossa cliente e, sei lá, dá 2 dias e cair a extensão, beleza? Acaba que talvez o erro seja nosso, tá? Já teve muitos casos de eu aplicar o cílio na cliente, passar, tipo, 4 horas da aplicação e ela fala, Kalinka, o meu cílio tá debulhando. Tipo, meu Deus. E, tipo, nessa cliente aconteceu uma vez em um olho. Um olho dela, assim, ela passava o olho, assim, a mão, assim, no olho dela e simplesmente caía toda a extensão. E você fala assim, meu Deus, o que eu fiz de errado? E tudo isso pode interferir pelo fato de ela ser fumante, talvez ela estava estressada. Então, tipo, isso também pode causar que o cílio não durou tanto. Ah, Kalinka, mas foi só no olho. Isso pode causar, tá? Às vezes aconteceu uma falsa colagem ali mesmo por conta da umidade e a gente acaba não se atentando porque é algo que a gente só vai saber depois se vai fazer uma falsa colagem ou não, tá? Então pode acontecer sim, e a gente tem que ter muito cuidado. Por isso que eu falo, 50% do resultado é sim da profissional, mas 50% também é da cliente, que ela precisa ter esse cuidado com as extensões para ter uma retenção boa, tá bom? Ah, e como que eu sei se a cliente fuma, se a cliente arrancou o cílio, se a cliente fez aquilo ou isso? Quando nós começamos a trabalhar com esse tipo quando a gente começa a atender cliente e tal, a gente começa a ver algumas situações. Um exemplo. Quando a cliente vem com o olho sapecadinho, o cílio sapecadinho, igual eu falei antes, alguma coisa com fogo ela mexe, sabe? E quando você vai falando com as clientes e tal, você vai criando um vínculo. Então você acaba sabendo de algumas coisas. Tipo, essa minha cliente que veio com o olho sapecado, eu não sabia se ela fumava ou não, porque ela é uma cliente que ela não conversa muito e tal. Então eu não sabia muito da vida dela em si. Aí eu perguntei se ela tinha mexido com fogo, se ela tinha feito alguma coisa. Ela falou que não mexia com fogo. Eu falei, você fuma? Ela falou, sim, eu fumo. Eu falei, então é por isso. Daí eu expliquei pra ela que acaba que o cigarro ali, a hora que você for acender, às vezes tá aqui, né? Acende assim, ó. Acaba indo o fogo ali de uma forma pouca, né? Porque também o fogo aqui não vai queimar o cílio da cliente. Mas pelo calor que fica ali, ele acaba se encolhendo por conta que ele é um material plástico, assim, né? E é muito perigoso também, porque se chega a pegar fogo mesmo ali, o cílio da cliente né? O cílio natural vai com Deus também, né? Não tem muito o que salvar. Então, é por isso que a gente fala pra tomar muito cuidado com o fogo também. Então, quando você vai atendendo os clientes, você vai tendo essa percepção diferente. É igual quando a gente fala bem assim, fulano, você arrancou os cílios? Não arranquei os cílios. Mas você sabe que arrancou os cílios porque, tipo, tá uma falha de quase um dedo no cílio da cliente. Como que a cliente não arrancou? Alguma coisa aconteceu. Às vezes ela não arrancou diretamente, tipo, eu vou arrancar meus cílios. Às vezes foi da maneira com que ela coçou o olho, tirou ali uns 5, 6 fiozinhos ali que arrancou a raiz. Ou às vezes passou a toalha. Quando nós secamos o nosso rosto com toalha, a gente sempre seca com batidinhas, assim, né? Nunca esfregando, nunca fazendo tração nos cílios, pra não causar nenhum tipo de remoção ali, como é que fala? Uma remoção sem querer que remova, sabe? Algo que você puxe mesmo, por mais que não quis puxar, mas você tá ali esfregando e tal. Então, isso também causa uma remoção de alguma forma, sabe? Então, por isso que a gente tem que cuidar. Então, fala assim, olha, você fez alguma coisa? Sim, a hora que eu fui me secar, enroscou na toalha e eu senti dor. Aí você fala, então, foi isso, sabe? Então, quando nós começamos a trabalhar com esse tipo de cliente, a gente consegue ter uma percepção melhor de nossa, arrancou, não arrancou, né? Fez isso, não fez aquilo. Ou tem clientes que chamam assim, Kalinka, meu cílio não durou nada. Vem, tipo, sem nada de cílios. Aí você vai lá ver, tem um monte de falhinha e tal, você fala assim, não durou nada. Eu falo, quando você arrancou? Não arranquei. E tem clientes que vai falar que não arrancou. E você vai ter que falar assim, tudo bem, vamos repor, né? Então você vai fazer a remoção ali dos fios que ficaram, que geralmente sempre fica um ou outro, né? E fazer uma nova aplicação. Mas a gente consegue ter essa visão um pouco mais aguçada conforme os atendimentos, tá? E também não precisa de muito atendimento, porque você consegue ver nitidamente quando uma cliente arranca os cílios e quando uma cliente, os cílios caem naturalmente. Tipo, os cílios foi caindo naturalmente, beleza, tá?
mas quando ela arranca os cílios, a gente consegue ter uma visão muito ampla, porque as falhas que ficam são muito grandes, então você consegue ter uma visão assim, de você falar assim, cara, arrancou. Só que você também não pode falar pra cliente assim, olha, fulano, eu sei que você arrancou seus cílios. Você fala, então tá bom, tenta dar aquela, né, virada por cima, assim, pra não ficar chato pra cliente também, né? E uma pergunta também muito comum pelas clientes é de quanto em quanto tempo eu devo fazer uma manutenção. A manutenção varia muito de lash para lash, tá? Tem lashes que fazem de 30 a 40 dias, tem lashes que fazem de 15 a 15, 20 dias ali. Eu faço de 20 em 20 dias. Algumas técnicas são 30 dias e algumas técnicas são 15 dias, tá? E outras 20. Por quê? Um exemplo, se você for fazer um fio a fio, ele é um fio que não tem tanto volume, é um fio que é mais para alongar o fio da cliente e tal. Tudo isso influencia, por quê? Ele já não é um fio que vai durar tanto, porque a base dele é uma base redonda, é uma base cilíndrica. Então não vai fazer com que ele tenha uma fixação tão boa, digamos assim, no cílio da cliente, porque o nosso cílio também, ele é nesse formato redondinho aqui, né, cilíndrico, e o fio a fio também é cilíndrico, então ele pode ser que ele deslize com mais facilidade. Já os outros fios, como o fio a fio não, o brasileiro, o egípcio, 5, 4, 6, 7, 8, 9D, são fios com base reta, então faz com que tenha uma fixação, uma acoplagem melhor no fio, tá bom? Então isso vai fazer com que dure mais de alguma forma, tá? Mas as manutenções são feitas geralmente de 20 em 20 dias. Eu faço uma aplicação e 2 manutenções, tá? Após essas 2 manutenções, remoção química e aí, novamente, a aplicação. E aí vai ficando esse ciclo, né? Até o cliente quiser. Quando nós fazemos as remoções e as manutenções, por onde a gente começa? Primeiro passo, quando a gente vai fazer uma remoção. Se a cliente quiser tirar, beleza. Eu quero tirar todo o meus cílios. A gente vai fazer toda a acoplagem não. Todo o isolamento com o pad, fitinha e tal. Isolou bem o cílio da cliente, ela vai fechar o olho, você vai pegar o microbrush, o produto do removedor, né? E vai aplicar somente na parte da raiz dos cílios, aonde a cola. Não tem necessidade de você gastar produto na ponta do fio, porque não tem cola, não tem o que você remover. Então, sempre na base do fio aqui, ó. Digamos que isso aqui seja a extensão, tá? O nosso cílio natural com extensão. Então, você sempre vai colocar nessa basezinha aqui, ó, pra não ter perigo de ir pra ponta. Kalinka, por que não pode ir pra ponta? Porque depois você vai sofrer mais pra tirar o removedor. Não tem necessidade de você colocar o removedor aqui, sendo que não precisa. Uma, porque você vai gastar produto à toa, então automaticamente você vai perder, né? E outra porque ele pode cristalizar se você não tirar bem. Então, além de cristalizar aqui embaixo, vai cristalizar em cima. Então, para evitar isso, passa só embaixo, removeu, tirou bem o excesso, higienizou e tá pronto para uma nova aplicação, tá? E a remoção mecânica é a mesma situação. Deu os 20 dias, veio para manutenção, fez todo o processo de remoção de tirar fio por fio, né? Que essa parte a gente tem que tirar fio por fio, diferente da química, né? E após isso também já vem acoplando os fios novamente para fazer a aplicação de manutenção, tá? Então não tem muito segredo. Kalinka, mas eu não tenho removedor químico, o que eu faço? Gente, se você não tem removedor químico, infelizmente vai ter que usar a parte da remoção mecânica. Mas demora demais. Não tem que fazer, não tem nenhum outro produto que faça você tirar mais. Se você passar água vai sair, não vai sair, tá? Então, a cliente voltou. Quer remover os cílios? Fiozinho por fiozinho, descascando o fio, com muito cuidado para não quebrar o fio da cliente, para não desfiar o fio, que às vezes quando nós vamos tirar o fiozinho, acaba desfiando o fio natural e acaba enrolando. Isso faz com que ele perca vitaminas, enfim, perca muitos nutrientes do fio, porque ele não vai ser um fio inteiro, entende? Ele já vai ter descascado aquele fio. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa hora
pra não acontecer isso, tá? Até porque depois, se você for fazer uma acoplagem novamente, uma nova aplicação, você vai penar um pouco mais, porque vai ter aquele fiozinho ali que vai incomodar quando você, tipo, tira uma lasquinha assim, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Então, se você não tem o removedor químico, use sempre a remoção mecânica, tá? Não tem erro. Vai demorar um pouquinho mais, talvez vai ser um pouco mais chatinho pra você, mas também é uma remoção muito eficiente, que não tem erro, não tem segredo. É só você ir com cuidado pra não puxar o fio da cliente também. E de pouquinho em pouquinho você vai tirar, tá bom? Enfim, gente, vocês têm alguma dúvida sobre a remoção mecânica ou a remoção química? A gente falou de algo bem... Assim, as clientes em si não entendem muito, né? Entendem mais a parte da manutenção em si. Mas, para nós que estamos nesse mundo leste, digamos assim, né? É algo muito importante. Porque um pouquinho que a gente sabe de outra pessoa... já agrega no nosso conhecimento, né? Eu quero trazer também, algum dia desses, talvez numa próxima live, eu removendo um cílio de uma cliente para vocês terem uma noção de como funciona esse processo, tá? Tem vários tipos de removedor, vários tipos de marca. Eu uso esse excelente Cream Removedor, tá? Ele é muito bom, porque assim, gente, o removedor em si, ele não precisa ter uma marca específica, de tipo, precisa ser da marca tal, que é uma marca melhor. Deixa eu só beber uma água. Não tem necessidade. Porque ele assim, claro que os removedores de marca, eles vão ser mais eficientes de alguma forma, pelo fato de eles agirem mais rápidos. Aqueles removedores, tem vários tipos de removedor também, tá? Tem pasta, sim, que ele é uma pastinha bem pasta mesmo. Tem líquido, tem caneta, removedor de caneta. Só que os removedores de caneta não são tão higiênicos. Porque você vai passar no cílio de uma cliente, vai passar no cílio da outra cliente. Então, tipo, às vezes a cliente tem blefarite, é perigoso você passar blefarite para outra cliente, tá? Então, esse removedor aqui é o mais ideal, esse de pasta, porque você vai pegar o microbrush, vai passar ali dentro, vai colocar um pouquinho na sua mão e vai usar aquele tantinho ali pro cílio da cliente e não vai mais ter contato com esse potinho, entende? Porque a gente precisa ter higiene, né, gente? Pelo amor de Deus, porque a gente vai estar mexendo com o olho da cliente. Então, não precisa ter uma marca específica, tipo da Master, ou da Nagaraco. Removedor, ele geralmente custa em torno de uns R$45, 50, às vezes até R$70, tá? Então, é algo que custa, assim, sabe? Claro, clientes que não é sua, você deve cobrar remoção, tá? Mas se a cliente é sua, não tem por que você cobrar. Coloque isso como um mimo pra ela, pra fazer com que atraia essa cliente pra você, tipo, nossa, ela me deu assistência, ela removeu os cílios pra mim e tal. Então tudo isso vai fazer com que a cliente volte de alguma maneira pra você, tipo, ela teve um cuidado comigo, sabe? Ela se importou, tipo, não vou deixar você ali com o cílio te incomodando e tal, porque assim, ó, quando nós finalizamos o processo de, tipo, fez a primeira aplicação, fez a primeira e a segunda manutenção e quer remover, só que não quer, tipo, remover com o removedor, às vezes a cliente deixa ali, eu pego e mando uma mensaginha, falo, fulana, seguinte, eu vi que já fazem 25 dias, 30 dias que você fez a extensão, se caso você quiser, você pode vir aqui no meu espaço, eu vou remover pra você os cílios pra não te incomodar, porque eu sei que incomoda, porque assim, ó, conforme vai crescendo o fio vai indo pra ponta do teu fio, né, porque o fio vai crescendo. Então esse fio que tá aqui, ele pode cair, pode tombar, isso pode fazer com que irrite seu olho, pode coçar. Então a gente não quer que a cliente tenha essa má visão da extensão de cílios, sabe? Porque a extensão de cílios, ela é confortável, ela é uma extensão boa. Não tem por que a cliente se incomodar com algo pequeno. Então por isso que eu falo, pode vir aqui que eu removo, não tem problema e tal. E super funciona, tá? Isso faz com que você cative a cliente de alguma forma, ter esse cuidado com ela, esse cuidado de tipo, não tem problema, né? Eu me importo com você, pode vir que eu tiro, sem problema nenhum, não vou te cobrar nada e ponto. A cliente vai gostar, vai vir e se ela gostou do seu trabalho, ela vai voltar. Primeiro, porque você teve essa atenção com ela,
esse cuidado. E segundo, porque o seu trabalho vai ser bom. Então, é isso, não tem segredo, tá? Geralmente, os removedores líquidos, tem um da Navina. Nossa, gente, logo que começou a ter extensão de cílios, eu era muito cobaia da minha amiga, da Thaís. E aí, quando ela ia remover os meus cílios, nossa, gente, era terrível, tá? Era a parte que, assim, eu mais odiava. Porque doía. Porque como o removedor era líquido, acabava, por mais que a gente tava de olho fechado, acabava entrando no olho. E, gente, o removedor é uma coisa que arde muito. Pra quem já fez cílios, sabe que quando você faz os cílios e você abre um pouquinho o olho, a cola ali vai arder, o fumezinho da cola. Mas quando você não abre o olho e você passa removedor na cliente e a cliente, tipo, às vezes pisca um pouco mais forte e entra aquele líquido, que geralmente o líquido entra mais do que a pastinha em si, arde demais e dói muito. E aí a cliente já começa a chorar. Quando cristaliza o removedor químico, ele infelizmente não faz mais a função dele. Então você vai ter que tirar todo aquele removedor que está cristalizado, higienizar o cílio dela, passar água e tal, ficar bem bonitinho, para depois você fazer uma nova aplicação do removedor, tá? Isso é um ponto muito importante que eu acabei esquecendo de falar, mas lembrei agora, tá? Quando o removedor cristaliza, não tem o que fazer. Vai ter que remover o excesso de removedor ali que cristalizou, higienizar os cílios e aí passar uma nova camada de removedor pra funcionar, tá? Se entrou em contato com lágrima, água, qualquer coisa do tipo e cristalizou, não tem o que fazer. Remove e depois passa mais uma camadinha pra dar certo, tá bom? Gente, a aula de hoje foi isso, basicamente, tá? Sobre manutenção, remoção química e remoção mecânica. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem, ou enfim. Sexta-feira vai ter uma próxima live, então se você gostou desse conteúdo, sexta-feira a gente vai falar sobre um assunto muito importante também, dos cílios, tá? Esse mês agora eu vou fazer live 2 vezes por semana, então vão ser geralmente quarta e sexta no horário do meio-dia, tá? Meio-dia e meio por aí, eu já vou estar abrindo a live pra conversar com vocês, tá bom? Se você conhece alguém que é lash design, manda essa live pra ela. A partir de agora o meu conteúdo, além de ser um conteúdo para as clientes, também vai ser um conteúdo para as lash designers, tá? Então se você conhece alguém que gosta, enfim, se você gosta do meu trabalho e quer que alguém aprenda um pouco mais, manda esse vídeo pra ela, tá bom? A live vai ficar salva. E é isso, tá bom, gente? Até sexta-feira. Muito obrigada por ter participado e por ter me escutado. Qualquer dúvida pode me chamar no direct. Beijo!